Olá, me chamo Ana Clara Granado e no momento sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Busco realizar pesquisas nas áreas da história da educação e das mulheres no período da Primeira República, no qual me proponho a estudar não só as rupturas dos processos educacionais, mas também em propor novas narrativas sobre personagens femininas da época. Alba Canizares, ela se tornou uma personagem fundamental para a construção e elaboração das minhas pesquisas. Porque eu crio narrativas a partir da interpretação dos textos escritos e produzidos por ela, além de analisar o contexto social através das suas participações e inserções públicas. Inclusive, este artigo ele foi construído a partir da análise tanto de fontes como das suas narrativas entre os anos 1920 a 1940 aproximadamente. Eu utilizo como base teórico-metodológico autores como Margaret Rago, Michel Foucault, Paul Veyne, Felipe Artieres, no sentido de me ajudarem na interpretação dos documentos pessoais em que tive acesso. E também aos documentos oficiais, os de instituições, além das bibliografias, dos referenciais bibliográficos que rememoram os eventos passados. Pois bem, quando a gente vai analisar o que é a história, e a gente pode pensar junto ali com o Paul Veyne, que ele vai dizer que a história ela é uma narrativa dos eventos, no qual quem coloca em evidência somos nós pesquisadores. E nós apresentamos apenas partes, trechos desses eventos passados. Já utilizo Foucault para me ajudar na abordagem sobre a organização do arquivo. Foucault vai considerar que essa organização e esse material é chamado de arquivo integral. E arquivo integral é toda e qualquer relação de vestígios, de marcas passadas de um determinado período que foram conservados. Desde escritas formais, como discursos, correspondências, até mesmo anotações e papéis de rascunho. Então a gente leva em consideração quais são os reais motivos para a preservação desses materiais. Afinal, estamos sempre organizando o que queremos guardar por considerar importante ou relevante e até mesmo o que pode ser descartado facilmente. A partir dessas ideias, eu vou analisar alguns documentos pessoais da Alba, esses documentos que eu tive acesso, que foram guardados pelos seus familiares e eles me cederam para elaborar e desenvolver a pesquisa. E também com arquivos oficiais, registros que a gente vai encontrar, Ai, meu Deus, me perdi. Voltando. Então, eu utilizo os arquivos pessoais da Alba e os arquivos oficiais, os documentos oficiais que Foucault vai chamar de arquivo integral. Nesse caso, a gente precisa ser crítico, analisar como que foi, analisar os diversos aspectos relacionados ao arquivo, como o nível de dificuldade, a facilidade de encontrar, qual é o estado de conservação desses documentos. Eles foram preservados? Foram descartados, encontrados ao acaso? Tudo isso vai montar e vai revelar indícios que vai ajudar a gente a desenvolver a história. Então, pude notar que a Alba ela foi uma mulher muito envolvida em atividades e grupos intelectuais. Um comportamento
considerado atípico e até mesmo ousado, visto que nos anos de 1920 cabiam às mulheres burguesas papéis mais figurativos do que os de protagonismo em si. Além da sua agenda movimentada, a Alba Canizares ela opta por se manter solteira por toda a sua vida. E a gente consegue ter essa noção porque ela escreve Alba Canizares do nascimento até a sua morte. Então era comum a mulher adotar o nome, né, do marido. E talvez ela não tenha se casado justamente para não depender de algum homem. Alba, ela também compartilhava de pensamentos considerados fortes e conflitantes, principalmente sobre práticas ligadas ao comportamento ético e moral durante toda a sua vida. Então ela atuou em algumas profissões, como professora de escola primária, como professora das disciplinas de filosofia e de pedagogia em escolas normais. Ela atuava também como escritora, como superintendente de educação municipal e até como inspetora escolar. Sendo esses dois últimos cargos, eles possuem como características gestão voltada para a área administrativa e educacional. Mais adiante eu vou encontrar também informações que a Alba precisou escolher algumas das suas profissões. Então ela chegou a possuir 2 empregos, né? E em 1937 havia uma implementação de uma lei em que o profissional da educação ele só podia ter um vínculo, né, de trabalho. E ela teve que escolher entre continuar sendo professora efetiva da Escola Venceslau Braz ou optar pelo cargo de superintendente de educação elementar. Cargo esse do Departamento de Educação da Secretaria-Geral de Educação e Cultura do Distrito Federal. E entre esses 2 empregos, ela optou por exercer o cargo de superintendente. Considerando também que ela estava inserida em um texto social privilegiado, ela fazia parte de uma sociedade ligada à intelectualidade e a uma elite social. A Alba, ela conseguia ser ouvida, então ela palestrava, ou também ela acabava publicando as suas reflexões em jornais, dissertando ali também na sua defesa de um ensino filosófico, voltado principalmente para a corrente considerada metafísica. Uma corrente que ela vai considerar a mais adequada para o contexto social, que poderia influenciar os jovens educandos para um caminho moral e ético, visto que ainda não se tinha uma série de respostas que poderiam ser respondidas apenas com respaldo religioso. Vale lembrar que ela passou dos anos 1923 a 1937 publicando uma série de artigos em revistas pedagógicas ou em jornais católicos, e ela se fazia presente, apresentando textos com embasamento teórico sobre a importância do ensino voltado para a religião, confrontando as ideias do que seria a escola leiga, que mesmo após a proclamação da República não havia explicações consolidadas sobre esse conceito e deixava livre a interpretação dos professores, e isso a incomodava. Para ela deveria haver um debate e de forma conceitual o que seria uma escola leiga. Então a educação dos anos 20 não era também nada animadora. E mesmo com o advento tanto da proclamação da República como da liberação dos escravos, por exemplo, esse contexto educacional e social era caótico, pois havia uma alta taxa de analfabetismo, que girava em torno de 80%, e os níveis de instruções educacionais para a classe popular era ínfima, no qual agravava ainda mais as desigualdades sociais e o descaso ao contingente negro, que são, os recém-libertos.
eles foram deixados à própria sorte, precisando enfrentar uma sociedade que estavam em busca de um embranquecimento social, num contexto de extremo racismo e de intensas desigualdades. Os intelectuais da educação estavam preocupados em mudar o rumo educacional do Brasil, se apoiando em um contexto de profissionalizar as massas, garantindo uma educação básica, para que fosse possível conceder empregos técnico-profissionais. Na verdade, eles queriam conceder uma educação técnico-profissional para que essa população das classes mais baixas pudesse ter acesso a empregos. Então, mesmo ali, a gente lembrando que nesse momento havia um grande discurso atrelado à modernização, de modo que o Brasil fosse transformado, tirasse aquela identidade de caráter oligárquico de um ambiente rural para um ambiente urbano e científico. Segundo Saviani, o período também foi marcado por envolver e promover nos educadores uma visão moderna e humanista da educação, criando ambientes de debates e trocas de conhecimento. E nesse ponto, encontramos a Alba Canizares numa posição de transmitir os seus conhecimentos e seus valores, abordando sobre a importância dos debates em ambientes educacionais, no qual serviriam para orientar e elevar o nível intelectual e pedagógico dos professores. Ainda tem muita coisa que eu ainda preciso descobrir, desvelar, revelar, mas esse texto também ficou bastante rico, com bastante problematizações. Então, caso tenha interesse, eu convido, estendo um convite a vocês a lerem o meu trabalho final desse congresso e também a outros trabalhos que eu abordo não só a personagem Alba, mas a educação, a história da educação brasileira. Ficamos por aqui e até mais.